Na maioria das vezes que estamos consumindo uma obra de ficção, esperamos que ela seja boa e que ou corresponda às nossas expectativas ou as supere. E pelo menos para mim, uma característica que eu sempre valorizei muito em obras é a coragem de quem as cria. Porque ter coragem não é só matar um personagem aleatório e falar, nossa, olha como a minha obra é séria, eu mato gente. É fazer isso respeitando a balança de ser coerente ao mesmo tempo que seja chocante e foda bagaralho. E atualmente vemos que essa característica tá bem em falta. Por exemplo, quando pegamos um dos gêneros mais famosos hoje em dia, que são as obras de super-heróis, o que mais falta na maioria dessas produções é a coragem. E isso acontece por um motivo bem simples. Para que você tenha a coragem de manipular a obra, você primeiro tem que ter segurança naquilo que você está fazendo e segundo, um profundo conhecimento daquele universo. E quando você aposta essas produções em roteiristas, diretores e produtores de meia tigela, é óbvio que eles não vão ter coragem de fazer porra nenhuma. E é óbvio que no mundo dos animes e mangás é a mesmíssima coisa. Porém, quando a gente tá falando de autor e coragem, só um nome me vem à mente. E esse nome é Hirohiko Araki, o mangaka da série maravilhosa Jojo. Só da gente pegar o nome da série, as aventuras bizarras de Jojo, já mostra que estamos falando de um autor que não tem medo de brincar em gêneros e criar diversos personagens para popular sua história. E conforme o tempo passava, esse autor se mostrava cada vez mais corajoso e cada vez mais encorpado como autor nessa indústria. Porém, para mim, o momento onde vimos o maior ato de coragem de Hirohiko Araki, representado muito por um único personagem, é na sétima parte da série, a maravilhosa Steel Ball Run. Eu sei que faz muito pouco tempo desde o vídeo do Dio, né, como criar o mal, falando sobre Jojo e tudo mais, porém vocês vão me desculpar, mas eu estou extremamente hypado desde o anúncio do anime de Steel Ball Run, que foi finalmente confirmado. Então eu tô com vontade de falar de Steel Ball Run e por que não falar de um dos personagens mais corajosos que já existiu nessa obra, chamado Diego Brando. E só pra você saber, esse vídeo aqui conterá spoilers da parte 7, inclusive o final, então esteja avisado. Antes de cairmos de cabeça nesse vídeo e começar a dissecar esse personagem que é Diego Brando e a coragem de Hirohiko Araki e tudo mais, eu tenho que falar uma parada muito empolgante aqui e isso não é uma publi, não estou ganhando um centavo para falar disso, ok? Pra você que é uma pessoa inteirada no mundo de HQs brasileiras, provavelmente você já deve ter ouvido falar de Axioma Vetiti, uma obra maravilhosa, muito inspirada principalmente em Berserk. Então se você curte Berserk, você vai adorar Axioma Vetiti. Inclusive há um tempo atrás o Daniel Fernandes, meu parceiro, fez um vídeo sobre essa obra. E quando esse canal nem tinha 50 mil inscritos, o criador de Axioma me mandou, né, o primeiro volume físico da obra, sem pedir nada em troca. Eu fiquei, caralho, que bagulho foda. E galera, vocês sabem meus gostos, vocês já viram 1 milhão de vídeos top 10 nesse canal. E eu falo pra vocês na maior sinceridade do mundo, eu comi esse volume aqui em apenas um dia, em apenas, sei lá, acho que nem 2 horas. Eu gostei demais dessa história, a ponto que eu fiquei até meio mal de não ter, né, falado pelo menos pra galera do meu Instagram que, porra, eu tinha recebido o volume, valeu, caralho. Porém, o universo é bom demais e agora o Haeckel, né, o criador de Axioma Vetiti, a mente por trás dessa história, me chamou pra eu falar pra vocês que o crowdfunding do 2º volume já está no ar no Catarse. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, então vão lá ajudar, é uma história muito maneira. E além de financiar o 2º volume, também vai ser financiado um lore book, né, um livro sobre o universo de Axioma, o Evangelho de Kaelion, que é foda pra caralho. O Haeckel me mandou um teaser aí, tô botando a foto aí de uma página só pra vocês verem a estética animal que isso aí tem. E esse primeiro volume maravilhoso também foi financiado por meio do Catarse, por crowdfunding, por financiamento coletivo, e foi um grande sucesso, foi um grande nome, né, na indústria de HQs brasileiras. Então, como eu tenho vocês, a minha galera maravilhosa, rapaziada, vão participar desse financiamento, porque eu quero pra caralho que esse volume 2 saia mesmo, genuinamente. É um negócio que eu quero muito ler, eu tô muito ansioso. Então, é claro, se você puder, né, eu não tô falando você pegar seu salário e botar nesse financiamento, se você puder, se bater no seu coração, se você quiser, vá lá e ajude essa causa maravilhosa pra gente também crescer essa indústria de HQs brasileiras que tem muito potencial, tá bom? Pra você que não sabe, Jojo tem 2 universos, da parte 1 à parte 6 e da parte 7 a
até a parte 9 e adiante se tiver mais partes além da 9. O que acontece? No final de Stone Ocean, a parte 6, ocorre um grande evento onde basicamente o universo é resetado. Tudo que a gente conhecia de todo o universo, de toda uma mitologia, simplesmente acabou. Porque se você não sabe, JoJo tem sim uma mitologia muito grande. Desde os primórdios, e isso ficou muito marcado na parte 1, Phantom Blood, a trama de JoJo é sempre na perspectiva preta e branca, bem e mal. Os mocinhos sempre são os Joesters, que são os protagonistas. Os vilões sempre são maus de fato. Eles podem até ter motivações diferentes e tudo mais, mas eles são vis. E a maioria deles é influenciado de alguma forma pelo personagem mais malvado desse universo, que é Dio Brando. Por exemplo, Dio é o vilão principal da parte 1 e da parte 3, mas ele afeta indiretamente todas as outras partes. Por isso que eu acho que Dio Brando, ele é o vilão onipresente. Mesmo quando ele não está de fato na obra, ele está lá de alguma forma. E isso eu já falei no vídeo do Dio, mas Dio Brando é literalmente a face de JoJo. Por mais que os protagonistas sejam os Joesters, Dio Brando é a figura mais icônica e que carregou o nome dessa obra por muito tempo. Então temos sempre a batalha de Joesters contra Brando, enquanto existe a família Zeppeli, que sempre vai ser a família que vai ajudar os Joesters. Se existir um Zeppeli na trama, ele sempre será o Joe Bro do protagonista, sempre será o coadjuvante. Sendo que o final da parte 6 já é extremamente corajoso por literalmente apagar toda essa mitologia que já tinha sido estabelecida por anos na obra. Então, com o universo resetado, com essa mitologia aparentemente passada em branco, o que vem a seguir? Agora não existe mais Jotaro, não existe mais Jolyne, não existe mais Dio Brando, agora é um mundo completamente novo. E essa nova parte que apresenta esse universo completamente novo, aonde Hirohiko Araki está livre para criar o que ele bem entender, é Steel Ball Run. E o contexto dela, um pouco além da sinopse, é o seguinte: na época do Velho nos Estados Unidos, o magnata do petróleo chamado Steven Steele tem a grande ideia e iniciativa de criar a maior corrida que o mundo já viu. Uma corrida a cavalo que propõe cruzar o país inteiro, da costa oeste à costa leste. E o grande prêmio para o vencedor dessa corrida é nada mais nada menos do que 50 milhões de dólares, que se hoje já é dinheiro, imagine naquela época. E essa obra já se mostra corajosa no seu literal primeiro capítulo, porque mesmo que o universo tenha sido resetado e toda aquela mitologia tenha se perdido, ainda assim, nós, como fãs, entramos em Steel Ball Run esperando que Hirohiko Araki respeite um pouco isso. Porém, no primeiro capítulo, ao invés de recebermos um protagonista Joestar, recebemos um protagonista Zeppeli. Simplesmente Jairo Zeppeli, um dos melhores personagens já feitos na história dos animes e mangás, e foda-se o que você pensa. E eu já dissertei sobre isso num vídeo bem antigo, lá o Como Criar um Protagonista, falando sobre o Jairo e como o Steel Ball Run faz essa jogada de brincar com essa mitologia, né? Você tava esperando um Joestar protagonista, mas eu tô te dando um Zeppeli no primeiro capítulo só pra apresentar o Johnny, que é o Joestar dessa parte. Logo depois é um cadeirante, meio metido, meio arrogante, e ao decorrer da obra, eles crescendo juntos, Jairo ensina ele a tomar o posto de protagonista. É simplesmente genial. É nesse movimento que a gente vê que Araki literalmente tá livre. O homem tá pouco se fudendo. Ele não tá mais preso à estrutura, não tá mais preso à mitologia, e ele simplesmente decide brincar com tudo que ele construiu. E com isso, criar algo totalmente novo. Mas a coragem de Hirohiko Araki chega a níveis meio absurdos em um lado um pouco mais externo da obra, na sua produção. Porque do capítulo 1 ao 23, Steel Ball Run estava sendo serializado pela Shonen Jump, a maior revista de mangás do Japão e do mundo, voltada especificamente para o público shonen, para o público jovem e infantil. E a Shonen Jump tem padrões e regras, como por exemplo o lançamento semanal dos capítulos de suas obras. Afinal, a molecada é muito mais aficionada nas obras que gosta e quer ler toda semana o capítulo novo que lança. Sendo que Araki, em determinado momento, falou assim: cara, isso não tá dando pra mim. Eu quero ter mais tempo para escrever meus capítulos e eu quero que eles tenham mais páginas. Então ele simplesmente decide sair da Shonen Jump. Ele simplesmente ralou da revista de maior relevância, maior popularidade e que consequentemente lhe traria mais dinheiro para focar no que ele acredita. Ele migrou para uma revista
seinen, a Ultra Jump, uma das maiores da demografia, agora voltada para o público adulto, onde ele poderia demorar mais para lançar seus capítulos, afinal a maioria dos adultos não são tão aficionados e esperam que todo capítulo tenha um plot twist, uma revelação para você ver na próxima semana. Então, se você perceber, do capítulo 24 para frente, os capítulos de Steel Ball Run têm muito mais páginas por causa exatamente dessa troca. E desde então, Jojo nunca mais voltou para a demografia shonen, né, para fazer obras voltadas para o público jovem infantil. Hirohiko Araki gostou da sua experiência no mundo seinen e continuou nela daqui em diante. Isso foi uma virada de chave não só para o autor, mas também para a própria obra. Afinal, agora com Steel Ball Run sendo serializada por uma revista seinen, ele teria ainda mais liberdade para fazer cenas e certos acontecimentos que ele não poderia em uma revista voltada para criança. E é por isso que esse choque de Steel Ball Run acontece. É por isso que as pessoas veem tanta diferença dessa parte em relação às outras, porque ela é muito mais profunda, os desenvolvimentos de personagens são muito melhores, ela é tecnicamente quase impecável. É claro, cada um é livre para ter a sua favorita e tudo mais, sendo que, analisando friamente, deixando nostalgia e gosto pessoal de lado, Steel Ball Run é a melhor parte de Jojo. Beleza, entendi a coragem em relação, né, a Araki, Steel Ball Run, a mitologia passada, as partes passadas, mas o que isso tem a ver com o Diego Brando, que é literalmente o tema desse vídeo que eu não falei até agora? Lembra do que eu falei do Dio Brando nas partes passadas? Um personagem onipresente, que quase sequestrava a obra com o seu carisma maligno e sua imponência em todo lugar que passava, aonde parecia que Hirohiko Araki queria fugir dele para ter uma história ali mais focada em outros personagens, ao mesmo tempo que ele era um personagem tão conveniente para formar novas tramas que simplesmente ele não conseguia abandonar. Então, é sabendo disso que Diego Brando entra em cena. Diego Brando é introduzido para nós como um dos favoritos para ganhar a Steel Ball Run. Ele é um jockey renomado que, apesar da sua origem humilde, foi criado pela nobreza inglesa, igual o Dio Brando. E quando eu tava lendo pela primeira vez Steel Ball Run, eu sou um cara muito fã do Dio Brando. Para mim, é um dos meus personagens favoritos, simplesmente pelo fato dele ser o mal pelo mal, ele ser simples e bem feito. Eu gosto desse conceito. Então, à primeira vista, o Diego Brando parece aquela cópia mal feita do Dio Brando. Cara, você nunca vai conseguir ser tão icônico e tão foda quanto o seu correspondente do universo anterior. O Dio Brando era literalmente um semideus, um cara onipresente nas partes, icônico pra caralho. Como esse Diego Brando, caralho, vai fazer uma coisa? E não é que eu ia morder a língua? Quando a corrida começa, o Diego realmente aparenta como um verdadeiro talento nas corridas de cavalo. Ele é pica, ele é um com o cavalo dele. E aí, há determinados momentos onde o nosso protagonista, Jairo Zepelli, simplesmente fode ele de verde e amarelo, fazendo suas táticas malandras, porque o Jairo é esse tipo de personagem. E é engraçado porque esse comportamento a gente esperaria de alguém com o nome de Dio Brando. Mas, de novo, lembre-se, Araki está brincando com a sua mitologia nessa parte. E mesmo com as malandragens do Jairo, Diego Brando continua focado. E são nesses momentos que a gente percebe que estamos vendo essa história sob a perspectiva de certos personagens. Johnny e Jairo são personagens que amamos e tudo mais, sendo que, se analisarmos friamente, vendo de fora, eles em vários momentos são bem babacas e até mesmo amedrontadores. E o maneiro aqui é que Araki confia tanto que o seu público já vai encarar esse cara como um grande vilão só pelo fato dele ter o nome Brando, que ele sempre propõe essas provocações sutis. Pô, esse cara não tá fazendo nada e ele tá focado mesmo com toda a merda que tô jogando nele. E não satisfeito, o Johnny faz o mesmo, lança pedra no garoto, simplesmente o cara não fez nada, o cara lançou pedra nele. E quando a primeira fase acaba, a gente vê a frustração desse personagem, e esse quadro é muito bom pra gente ver que, caralho, ele é só um corredor de cavalo que queria performar bem e foi simplesmente fudido pelo Johnny e o Jairo. Porém, as coisas ficam um pouco mais misteriosas quando, na segunda parte da corrida, o Jairo percebe o Dio simplesmente sangrando e deitado no chão como se tivesse sido acertado. Mas nesse momento onde o Diego tá literalmente sangrando no chão, ainda assim o Johnny fala que ele não é confiável. Dio é um honorável gênio jockey da Grã-Bretanha, mas ele faria de tudo pelo dinheiro e pela vitória. É isso que as pessoas dizem. Há vários rumores obscuros. Por exemplo, quando ele tinha 20 anos, ele se casou com uma viúva de 83 apenas para receber a herança dela. E, desculpa, quem não faria isso? A viúva morreu meio ano depois. Dizem que foi o Dio
quem a matou. E de novo você vê o porquê o Araki é tão foda. Porque ele sabe que a gente sabe a história do Dio Brando, um cara pobre que se aproximou da família Joestar por causa de uma dívida, e ele tentou envenenar o pai do Jonathan e fatalmente o matou logo depois. E aqui, essa história contada pela perspectiva do Johnny, com a gente sabendo o que o nome Brando significa nessa série, já considera que tudo isso que ele tá falando é verdade. Foda-se, são só rumores. Se o cara tem Brando no nome, é óbvio que ele matou um velho. Então o Johnny conclui, ele pode estar tramando alguma coisa estando deitado no chão. E se esse for o caso, é possível que ele esteja ligado aos terroristas que anteriormente atacaram eles na corrida. Sendo que quando a gente vê o passado do Johnny lá na frente, a gente percebe uma coisa bem peculiar que vai fazer sentido o porquê ele tá sendo tão tendencioso contra o Diego Brando. Quando ele era pequeno e tava vendo seu irmão mais velho cavalgar, a gente vê o pequeno Diego Brando lá nos estábulos do Joestar, cuidando do cavalo indomável lá que o irmão dele ia correr. Ele pergunta pro cara quem é aquele garoto, e ele diz que ele é Diego alguma coisa, um garoto chamado Dio. Algo foi prometido a ele, então o deixaram trabalhar aqui ajudando com os cavalos. E de novo nós vemos a semelhança das histórias dos Brando com os Joestar lá da parte 1, sendo que infelizmente acontece um grande acidente na qual o irmão mais velho do Johnny acaba morto. E muito provavelmente esse acidente foi causado por causa do ratinho de estimação do Johnny que ele não matou quando o pai dele pediu pra matar. Sendo que o Araki é tão maldito que quando a galera tá correndo pra socorrer o irmão do Johnny, aparece o Diego Brando em cena, só pros fãs ficarem com essa teoriazinha, será que ele agitou o cavalo? Será que ele que provocou a morte do irmão do Johnny? Sendo que não, foi essa porra desse rato. E logo depois, com o Johnny já adolescente, quando ele tava querendo pegar as botas do irmão pra ir pra um torneio, ele diz que vai ganhar, mas o pai dele fala que isso não importa, já que o Dio não vai estar correndo. Se ele tivesse, tu ia perder. Então a gente vê nesse passado do Johnny que ele já tem um posicionamento parcial contra o Diego Brando. Ele é um cara que não vai com a cara dele por coisas do passado. Então eu interpreto que esses momentos é sempre o Hirohiko Araki jogando a nossa cara e falando assim, vai, considera que esse cara é o vilão só porque ele é um Brando. Se apoie na mitologia do universo passado e não tenha senso crítico pra julgar esse personagem. Eu acho genial toda essa jogada de e se que ele propõe com esse personagem. Porém, quando eles se aproximam do Diego desmaiado, ele realmente tá esquisito. O cara tá se transformando em algo bizarro. Sendo que ele fala pros dois simplesmente ralarem, falando que ele vai passar eles de qualquer jeito e só me deixa em paz. Coisa que o Dio Brando jamais faria. O Dio Brando, na parte 1, nessa situação, aproveitaria esse resquício de poder que ele tem pra tentar matar os dois. Mas o Diego Brando é diferente. A gente tem tanto esse preconceito da família Brando que a gente não consegue pensar em mais nada. É óbvio que esse cara é o filho da puta. Então, quando os dois vão embora, ele simplesmente desmaia onde ele tava caído, que é ao lado de um fóssil de um dinossauro. Que na época, né, no Velho Oeste americano, tava aparecendo a rodo. Tanto que no Red Dead tem aquela missão, né, do fóssil, caralho. E eu amo esse quadro aqui porque é como se a cabeça do dinossauro estivesse prestes a comer a cabeça do Diego, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Depois desse evento bizarro, o Diego aparece junto ao Johnny e o Jairo, todo maluco, todo energético, falando que se sente bem pra caralho, até que finalmente os três chegam em uma espécie de checkpoint da corrida, uma vila onde eles poderiam descansar pra seguir viagem. E o Johnny simplesmente percebe o Diego ali fora e vê que ele começa a pegar pedra e comer a porra da pedra. Depois ele entra na casa sentindo o cheiro de café e ele começa a se mover que nem um dinossaurinho, né, com a mãozinha. Quando ele finalmente acha o café, a gente vê que do machucado dele, aparentemente a boca dele cresceu. Então o Johnny percebe que não há miragem. Realmente a boca dele tá virando um bagulho bestial. E é esse mini arco aqui que o horror e terror de Araki realmente vai pra outro nível. Paralelamente a isso, o Jairo percebe uma carcaça de um urso comida ali no lado. E quando o Johnny se vira pra ver o Diego, ele vê a porra de um dinossauro. E eu sei que essa cena é tosca pra cacete. Como assim, Velho Oeste americano e tem a porra de um poder de dinossauro, vai tomar banho. Mas vocês vão entender o porquê esse poder é tão pica já já. Além do Diego dinossauro, outro dinossauro aparece, a putaria de dinossauro. Sendo que é com Johnny e Jairo fugindo desses dinossauros que a gente entende o passado de Diego Brando, que é contado intencionalmente no momento onde ele virou a porra de um dinossauro, e você já vai entender o porquê. Em algum lugar na ilha da Grã-Bretanha, em uma região pobre, havia dois pais de um garoto recém-nascido. Eles ficaram tão cansados de suas vidas cheias de pobreza que uma noite eles foram para as montanhas e cavaram um buraco. Eles embrulharam o bebê em suas roupas brancas e o colocaram no buraco.
buraco. Eles terminaram o serviço e viveram suas vidas como se a criança nunca tivesse nascido. Mas um tempo depois, começou a chover. A água no rio aumentou e começou a inundar. E nós vemos, na enchente provocada nessa chuva, o bracinho do bebê. A mãe do Diego, vendo isso, se desespera. E o pai dele pergunta se ele tinha um nome para aquela criança. Como você fez isso? Não, ele deveria ter morrido há um bom tempo. Quando nós tivermos uma vida estável, nós podemos ter quantos bebês nós quisermos. Nós teremos outro bebê algum dia. Aquele ali morreu na inundação. A mãe de Diego fala que eles estavam errados e que se ele pudesse simplesmente parar de beber, talvez eles tivessem dinheiro. E o pai de Diego fica puto e bate na sua mulher. A mãe, desesperada, corre para o rio e pega o seu bebê, sendo levada pela correnteza. Vendo isso, esse homem nojento fala que a sua mulher agora está se afogando. Nesse momento, ele se livrou dos dois. Porém, o esforço dela não foi por nada, porque pegando o bebê, ele realmente sobreviveu. Depois que a chuva parou, a mãe e a criança foram encontrados inconscientes ou abaixo por um homem que era empregado em uma fazenda. A mulher mudou seu sobrenome para Brando e começou a trabalhar na fazenda. Vemos então aqui uma das primeiras grandes mudanças comparando o passado do Diego com o Dio. No meu vídeo do Dio eu falei, que a única pessoa que talvez ele tivesse alguma empatia era com a sua mãe, já que ele culpava seu pai por ter matado ela e ele parecia nutrir sentimentos por ela. Sendo que aqui na história do Diego, ao invés dele ter sido criado por um pai horrível, ele é criado por uma mãe que realmente se importava com ele. E a grande mudança é que o sobrenome Brando não tá aqui atrelado a um homem horrível e completamente imoral. O sobrenome Brando aqui é literalmente uma formalidade. Era a mãe do Diego querendo ter o sobrenome e se limpar do seu nome antigo. E a gente vê com essa personagem o quanto esse sobrenome ganha um significado bizarro, completamente desatrelado da família maligna Brando. Diego Brando tinha feito 5 anos. Naquele tempo, ele tomava conta dos cavalos, uma criança totalmente ligada aos animais, diferente do Dio, que em toda oportunidade que ele tinha, ele maltratava os seres ditos inferiores. Porém, suas vidas de pobreza não melhoraram nem um pouco, com a mãe de Diego percebendo que ele tá mais magro e ela oferecendo a comida dela pra ele. Ele diz que não tá com fome, só ficou mais alto, ele não tá ficando magro. E nós vemos o otimismo do pequeno Diego, uma criança realmente alegre, inocente e que não quer de forma alguma preocupar a sua mãe. E isso faz a gente pensar, se o Dio tivesse sido criado pela sua mãe lá do começo e não pelo seu pai horrível, se esse personagem seria parecido. Eles trabalhavam no anoitecer ao amanhecer e apenas lhes foi dado um lugar para dormir, talheres e pouca comida. Eles não tinham mais para onde ir. Em determinado momento, vemos que aquele funcionário da fazenda que salvou ela começa a se forçar para cima dela, achando que ela gosta dele. Mesmo sendo ali abusada, ela é realmente grata pela ajuda, mas por favor pare. Se meu filho descobrir que tô tendo uma relação com você, um homem casado com filhos, o que ele pensaria? E ele simplesmente vê que o que ele tá fazendo é errado e vai embora. Ou não, porque no dia seguinte as canecas de comida de Diego e sua mãe aparecem com um grande buraco. E o inocente Diego se pergunta o porquê de alguém fazer isso. Ele é realmente uma criança alheia à maldade, completamente diferente de Dio Brando. Então, mesmo com a porra de um buraco, ele vai lá ver se não é uma barreira transparente, visível na porra da caneca, e ele vê que realmente tá furado, seu burro. Ele diz pro homem que alguém fez buraco na caneca deles. E o cara fica todo cínico pra cima dele e obviamente foi ele que fez isso. Mas ele não quer preocupar sua mãe. Ele diz que não tá com fome. Mais do que isso, ele pensou em algo incrível. Nós temos nossos sapatos. Nós podemos colocar o cozido aqui. Que grande ideia. Ele é literalmente uma criança sem malícia, inocente até demais, pura, de verdade. E isso vai totalmente contra o que a gente acharia de um Brando. Porém, sua mãe dá um tapa nele e ele não entende isso. Ela simplesmente se prontifica para um homem, erguendo suas mãos e diz: por favor, eu poderia ter um pouco de cozido nas minhas mãos? O homem então despeja o alimento nas suas mãos que a queimam na hora. Diego vê aquilo. Esse é o primeiro momento onde ele é exposto a esse mundo cínico e maligno que eles vivem. A mãe dele conseguiu blindar ele até agora, mas a partir daqui tudo vai mudar. Ela calma, mesmo com as mãos queimadas, fala que ela conseguiu um pouco de comida, com ele chorando e falando que ele não tá com fome. Não importa o quão pobres somos, nós nunca podemos esquecer da nossa
nossa dignidade. O que vai ser de amanhã e o próximo dia e o próximo? Coma isso e cresça, grande e forte. Assim você vai poder crescer, então você poderá proteger sua mãe. Com ela representando ideais que seriam muito mais relacionados aos Joestars e principalmente ao Jonathan Joestar. Toda a parada de ser um cavalheiro britânico, um cara da total elegância e honra. E ela ensina isso pro Diego. Diego chora e se vê forçado a ter que comer das mãos queimadas de sua mãe. A mãe de Diego Brando continuou a trabalhar e trabalhar. Um ano depois, ela pegou uma doença chamada tétano e morreu jovem, aos 23 anos de idade. Diego acreditou que os germes que entraram em suas queimaduras fossem a causa de sua doença. E intuitivamente sabia que o homem era a causa da morte dela. Enquanto Dio crescia, ele jurou a si mesmo encontrar aquele homem e ter a sua vingança. Todos vocês na fazenda que nos menosprezavam só porque não era claro quem meu pai era, vocês todos abandonaram a minha mãe. Vocês nos descartaram e meu pai, Deus sabe lá onde ele está. E aquele dono da fazenda, eu nunca perdoarei nenhum de vocês. Todos vocês são culpados. Este fudido país sangrento. Eu irei escalar para o topo da sociedade. Se alguém entrar em meu caminho, eu os humilharei. Pior do que ter um cozido em seus sapatos, eu irei cortar seu orgulho e enterrarei no chão. E essa mudança do personagem gentil e puro da criança Diego para o jovem vingativo Diego Brando, eu não vou dizer que ela é justificável, claro, mas dá pra entender muito bem por que ele chegou a esse ponto. É claro que não dá pra comparar as motivações e ideais dos dois personagens. Diego Brando é o mal pelo mal, ele não precisa de motivação pra fazer o que faz. Mas o Diego, ele é retratado aqui como um personagem extremamente cinzento, aonde é justo ele ter esse tipo de pensamento, sendo que, de novo, pelo fato dele ser um Brando, pelo fato dele estar atrelado inevitavelmente ao Dio Brando, a gente sempre vai encarar esse cara como um vilão. Mas talvez, se a gente visse a perspectiva dele, será que as coisas seriam diferentes? Afinal, principalmente o Johnny Joestar não é tão melhor do que isso, não. Ele é um cara que fez coisas bem deploráveis no seu passado. Em seu último suspiro, a mãe de Dio disse a ele: "Isso tudo é por conta do meu pecado. Não é sua culpa." No entanto, Dio, até os cavalos indomáveis dessa fazenda escutam quando você se aproxima e comem da sua mão. Você deveria tentar montar neles quando você tiver um pouco mais velho. Esse é o seu talento. E vemos aqui com essa página o Diego Brando se assemelhando muito com o Dio Brando, com ambos deles deturpando o desejo de seus pais. O Dario, por mais imoral que fosse, ele genuinamente, nos seus momentos finais, queria que o Dio utilizasse a conexão Joestar para ser alguém respeitável na sociedade. Ele não queria que ele roubasse o dinheiro Joestar e fudesse todo mundo. E a mãe do Diego é a mesmíssima coisa. Ela queria fazer que ele entrasse nesse meio dos jockeys, dos cavalos e se tornasse alguém também respeitável na sociedade. Porém, é como se o nome Brando sempre estivesse atrelado à ambição. Talvez essa seja a única característica que não passa batido em nenhum universo. E logo depois desse passado acabar, a gente tem esse quadro do Diego dinossauro maluco gritando pra caralho. E por mais que fora de contexto pareça ridículo esse quadro e esse poder, como eu já falei antes, agora toda a situação ganha um contexto completamente diferente. Por que é tão foda e tão relacionado com o personagem o Diego se tornar um dinossauro? Porque assim como os dinossauros, o Diego foi enterrado na terra e a sua existência foi revelada pela chuva e alguém que se importa ouviu e lhe deu importância. E o caminho que ele decide trilhar de ser um rolo compressor na vida das pessoas que tentem cruzar o seu caminho é literalmente a atitude dos maiores predadores e carnívoros que já existiram na Terra. Então é uma forma extremamente única de dar contexto e fazer ser coerente uma habilidade vista como ridícula de uma maneira completamente fora da caixa. Porém, esse poder de se tornar dinossauro não é do Dio, é de um cara chamado Dr. Ferdinando. E sim, esse malandro é um cara, não é uma mulher, tá bom? Sendo que na luta que ele tem com os protagonistas, ele morre, porém o Diego consegue ter posse de uma das partes do cadáver sagrado, no caso um olho, e com isso ele consegue fazer com que a habilidade dele se transformar em dinossauro e transformar outras coisas em dinossauro permaneça no seu corpo. E o que é essa porra de cadáver sagrado? É o seguinte: conforme a trama vai avançando, a gente vê que na verdade os checkpoints dessa corrida foram feitos por base em um mapa lendário que diria aonde estão as partes do cadáver sagrado. Cadáver esse que, se todas as partes estivessem juntas, faria com
com que qualquer um que tivesse posse dele fosse o rei do mundo, basicamente. E o grande vilão por trás de toda essa trama é ninguém mais, ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, Funny Valentine. Então, Jairo e Johnny, agora o Diego, se encontram dentro dessa trama de encontrar partes do cadáver e blá blá, enfim, bom rolê. Uma nova etapa da corrida começa e agora Dio, com posse do olho do cadáver sagrado, tem, né, seus poderes de dinossauro, como já mencionei. Sendo que nessa corrida, em determinado momento, Johnny e Jairo se juntam pra fuder esse cara, o que acaba com o cavalo dele machucado e ele ficando bem na merda e bem puto. E quando ele cruza a linha de chegada dessa etapa de maneira melancólica, andando com a sela em mão, o cavalo dele machucado, é só nesse momento que as coisas ficam pessoais entre Diego, Jairo e Johnny. Até então ele era mais um competidor que estava em uma competição onde todo mundo ia tentar se fuder, afinal tem muita coisa em jogo na maior corrida do mundo. Mas agora ele levou pro coração. E por causa disso, ele chama o presidente e os seus capangas para tentar conversar. Ele então diz que essa dupla, Jairo e Johnny, sabem onde as partes dos cadáveres estão. Ele não sabe, mas ele pode tomar deles dois. E o presidente, vocês, desejam mesmo, não é? Então por que não unimos forças? E o que ele quer nessa relação é dinheiro. Eu quero dinheiro. Simples o bastante, não? Afinal, ele é uma pessoa acometida pela pobreza extrema. Ele viu o que a pobreza pode fazer com as pessoas. Ele não quer ter que nunca mais passar por uma situação onde ele vai ter que cogitar comer de um sapato. Então o capanga do presidente fala ali: e esse olho que tá aí contigo? O quanto você quer por ele? E ele simplesmente diz: a ilha de Manhattan, em Nova York. O cara é o Wilson Fisk. Mas por que Dio quer especificamente o lugar mais conhecido de Nova York? Porque ele tem essa necessidade de provação. Ele quer ser grande. Ele quer ser o maior, o mais rico, o mais poderoso. Ele quer provar para sua mãe que ele conseguiu e agora a família Brando nunca mais vai ter que passar pelas merdas que passou. E de novo, a motivação dele é justa. E ele pensar do jeito que pensa é totalmente entendível considerando seu passado. Porém, com a trama se desenrolando e eventos acontecendo, Diego vê que agora o Valentine quer o olho esquerdo dele. E ao mesmo tempo ele deseja por um fim nisso tudo. Ele quer que tudo termine aqui. E para isso ele planeja me matar. Agora os serviços do Diego não são tão mais importantes. E no momento que ele percebe isso, ele é surpreendido por Hot Pants, um outro personagem muito maneiro de Steel Ball Run, que ele é também bem cinzento, em vários momentos ajuda os protagonistas, em outros ele é um cara mais... E Hot Pants diz que seu stand gravou o odor de Lucy Steele, que é a menina que está com Valentine, porque ela é meio que o receptáculo do cadáver sagrado. Ou seja, não há tempo a perder. Faça seus dinossauros e sinta o cheiro da Lucy pelo meu spray. E mesmo querendo matar Hot Pants por ter atacado ele aceita o trato e trabalha junto com Hot Pants, o que de novo é uma ação que Dio Brando jamais faria. E então entramos no arco do trem, que é uma das paradas mais bem feitas da história dos mangás, onde vemos essa dupla chegando e vendo que eles dois foram atirados do trem. Outro Diego Brando e outro Hot Pants. E isso acontece por causa da habilidade de Funny Valentine, que explicando aqui muito rápido é o seguinte: Dirty Deeds Don't Dirt or Cheap é basicamente uma habilidade onde o Funny Valentine consegue viajar entre dimensões e puxar coisas dessas dimensões e trazer para a dimensão principal. Sendo que a pegadinha é, se um objeto tirado de um plano aleatório tocar no mesmo objeto do plano original, ele se autodestrói. Ou seja, se o Valentine pegar esse microfone aqui de uma dimensão paralela e fazer ele encostar com esse microfone da dimensão original, ele vai explodir basicamente. Sendo que essa regra só não se aplica ao Funny Valentine. Ele é o único não lesado por isso. Então nesse momento o que a gente tá vendo é um Diego Brando e um Hot Pants lutando contra outros deles de dimensões paralelas, trazidas por Funny Valentine. E há um momento nessa luta que é muito importante para esse personagem, na qual ele diz para Hot Pants fazer o que ele diz, senão eles vão morrer. E ele simplesmente pega o seu dinheiro e joga no chão. E lembre-se, dinheiro era tudo o que esse personagem se importava. E com essa jogada ele faz aquele dinheiro que ele jogou no chão se conectar com o dinheiro no bolso do Diego do mundo paralelo, fazendo a perna dele explodir. Porque nesse momento o objetivo do Diego não é mais o dinheiro, não é mais o sentimento de grandeza, é acertar suas contas com o Valentine e ter posse do cadáver sagrado. Então ele finalmente chega na porta que dá acesso ao vagão do Valentine e ele diz que logo logo o cadáver será meu. E com ele teria o maior poder que esse mundo já viu. Chega de hipocrisia. As pessoas são como um bando de pombos. Se um voa em uma direção, todos fazem o mesmo.
todas elas são um bando de pretensiosos que só se preocupa com seus próprios interesses. Minha mãe morreu por conta desses miseráveis, e para eles isso pouco importa, não se arrependem de nada. Mas eu serei ainda mais pretensioso que eles. Eu darei a volta por cima e controlarei esse bando de pombos. Então, para Diego Brando, ele só vai conseguir mudar esse mundo sendo tão maligno, tão imoral quanto eles. O que faz a personalidade dele ambiciosa e muitas vezes antiética ser mais uma vez entendível considerando tudo que ele viveu. Enquanto Dio Brando é um mal por ser mal, esse personagem tem um motivo para ele ser assim. E de novo, eu não acho que Diego Brando seja o mal, o vilão. Ele é um personagem cinzento focado em seus próprios interesses, como ele disse que o mundo é. O mundo é cheio de pessoas focadas em seus interesses. Por que eu vou ser diferente? Então começa a luta de Diego contra os Valentines de várias dimensões e tudo mais. E vemos o famoso Ree de todo Brando, sendo que quando ele tá muito próximo de matar o Valentine, o feixe de luz sagrada do cadáver paira sobre eles e Diego está do lado errado dessa equação. E o cadáver sagrado tem o poder de desviar qualquer azar da pessoa que tem a posse dele, por isso ele é tão visado. Então, ao invés de Valentine morrer nos trilhos do trem, o corpo de Diego é separado em dois. E muitas pessoas consideram esse final como algo anticlimático. Um personagem tão bem escrito que estava tendo um arco tão foda, principalmente contra o Valentine, acabar dessa maneira tão pesada. Sendo que eu acho que esse final do Diego representa a crueza desse novo mundo e principalmente o abraço ao seinen, né, que Steel Ball Run se propõe a ser. Com a gente vendo o personagem Brando, que outrora seria o grande vilão da parte, morrendo contra o vilão principal e por causa da sua ambição. Enfim, depois disso, o Johnny consegue matar o Funny Valentine e finalmente o vilão principal morreu. Sendo que vemos que o plano de contingência do Valentine era o Diego Brando de um universo paralelo que ele puxou nos últimos segundos enquanto ele ainda tinha poder. E esse Diego Brando tem o mesmo stand do Dio Brando do universo anterior, né? Usar o ar do poder de parar o tempo. E mais do que isso, no quesito personalidade, ele também é muito parecido com o Dio Brando. Por exemplo, quando ele e Johnny estão competindo ali pra ver quem chega no final, eles estão ali lutando e tal, o Johnny tá correndo pelo subterrâneo e ele tenta mirar no Diego aonde ele ouve as galopadas dele. Vendo isso, Diego para o tempo e se cerca de um monte de mulheres que tava ali na plateia e tal, esperando a corrida acabar. E quando o Johnny ativa seu stand pra pegar o Diego, e ele não tá vendo o Diego, já que ele tá no subterrâneo, ele tá achando que ele tá lá, ele acaba matando as mulheres que estavam servindo de escudo humano para o Diego. Isso é uma atitude que o Diego Brando, que a gente acompanhou até aqui, nunca faria, porque ele não era mal a esse ponto. Então, por causa da introdução nos 45 do segundo tempo desse personagem, o Diego do mundo paralelo, muita gente criticou e ainda critica o Araki por causa disso, falando que ele é peidão, que ele apelou para o fator Dio Brando até na parte 7, colocando esse personagem com essa reverência, com esse poder tão foda de parar o tempo e sendo mal pra caralho, e o quanto isso é assustador. Mas vendo o que acontece com ele a seguir, eu interpreto de uma forma diferente. Esse Diego Brando consegue derrotar o Johnny e consegue seguir com a corrida, e então ele é proclamado o grande vencedor da Steel Ball Run. Com a gente tendo esse gosto amargo na boca, caralho, esse cara que foi trazido nos 45 do segundo tempo, que é o mal pelo mal, que é uma cópia literal do Dio Brando do universo passado, ganhou a corrida, ele tem essa importância, pô, Araki, aí não, né? Mas então, vemos esse personagem entrando aonde tá o cadáver sagrado lá no cofre, e ele finalmente vai ter o que ele tanto quer. Sendo que quando ele vai pegar o cadáver, ele vê Lucy Steele aparecendo com um saco na mão. E esse Diego Brando se prova podre de novo, bem diferente do Diego Brando que a gente estava acompanhando, se forçando pra cima da Lucy, até que ele pega a sacola que Lucy trouxe, uma sacola ensanguentada bizarra. E ele vê que dentro dessa sacola está a cabeça do Diego Brando do mundo original, aquele que morreu lá no trilho do trem. Então, como os objetos de dimensões diferentes não podem entrar em contato se não explodem, a cabeça se sente atraída para esse Diego Brando do mundo paralelo. E com isso, sua cabeça explode, com ele tendo esse final. E essa é a morte do Diego Brando do mundo paralelo, mas se a gente pensar bem, essa é a morte definitiva do conceito Dio Brando. Hirohiko Araki teve o trabalho de criar um personagem e desenvolvê-lo durante boa parte do mangá, mostrando como esse Diego Brando é bem diferente do icônico Dio Brando, mostrando que diferente do seu correspondente de outro universo, ele tem motivação para ser do jeito que é. E se nós vemos com outra perspectiva, ele
ele não é tão mal quanto parece. E nós julgamos ele muitas vezes embebido pela mitologia que nós conhecemos, que todo Brando é um filho da puta. Mas é matando o Diego Brando daquela forma, como se ele fosse mais um personagem no caminho de Funny Valentine. E a gente vendo a volta dele, com ele se assemelhando extremamente com o Diego Brando do universo passado, a parte 1 e a parte 6. É nesse momento que percebemos de fato a diferença de Diego Brando de Steel Run com esse Diego Brando do universo paralelo que tem o mundo, né, o Zawardo. E essa morte do Diego Brando paralelo é como se fosse Araki finalmente se libertando desse prego difícil de arrancar na série, que é a imagem do Diego Brando e o vilão supremo. Então, quando o Diego morre por causa da cabeça do Diego da dimensão original, que era completamente diferente, é como se esses dois mundos já estabelecidos se colidissem e a gente finalmente estivesse livre desse cara, desse nome e dessa família para sempre. E é por isso que eu acho a morte dele tão gráfica e até mesmo tão catártica, porque eu acho que é o Araki literalmente falando, caralho, finalmente, porra. E para você criar todo esse personagem, inicialmente conectando ele com o personagem icônico de Brando, para depois lidar com ele dessa maneira e finalmente ficar livre de tudo o que ele representa, esse para mim é o maior ato de coragem unida com o desenvolvimento de universo que eu já vi em uma obra. E Steel Run é uma obra fodástica, não só pela sua técnica, por ser muito bonita, muito detalhada, mas também pela forma como ela se reinventa e brinca com o seu universo pré-estabelecido. É por isso que quando as pessoas falam, pô, eu posso começar a ler Jojo por Steel Run, ou eu posso começar a ver Jojo quando esse anime sair e ignorar todas as outras partes, é claro, você pode, mas você vai perder toda essa experiência, até mesmo empírica, de comparar esses universos e ver como Araki brincou com tudo isso. E Diego Brando é, sem dúvidas, o maior exemplo dessa desconstrução de mitologia. Colocar nas costas de um personagem como Diego Brando, desbancar e matar definitivamente a presença de Dio na série é algo praticamente impossível. É uma morte que representa o completo desapego com o universo anterior. É uma carta aberta de Araki falando que agora tudo será diferente e eu não tenho mais amarras. E fazer isso com tanta coerência, tanto zelo, tanto carinho e contando com a mente do fã da série que inevitavelmente vai comparar esses personagens é simplesmente genial. Não tenho o que dizer. É por essas e por outras que Steel Run se encontra no topo dos melhores mangás para você ler e que a sua adaptação seja tão irreverente e tão corajosa quanto foi toda essa parte. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma repada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wallace Rodrigues, Arthur Molini, Guaxinim Gamer, Bruce Arella, Rian Charles, Buruburu, O Guga, Slem Xavier, Arroz Cadele, Vanessa Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oned, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Vitor Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Ticumia, Paulo Vitor, Abroba, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreiro, Indialogável, Toggers, Pablo Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Gelk, Worth, Lobinho, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saque, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Web, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, Gabriel Fraga, MZ Guido, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Marcelo Gozer, Otaku Cheiroso, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meramente Eu, Meu Nome é Jorge e Vinícius Guimarães. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladins do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Eu marquei uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!